Aujourd'hui j'ai l'envie de te louer comme ça, avec mes rythmes qui me fait bouger mon corps. Et to salina pamba. Amen eba na nzambe. Pese langa moninga za pembe na ombote. Yebisa na pese mbote na kombo na Yesu. E kaka le meni moto aza pembe na yo. Beleme yebisa yeboye. Ko déranger ngate na kombo na Yesu. Ko déranger ngate na kombo na Yesu. Ko déranger ngate na kombo na Yesu. Amen eba na nzambe. Amen libota na nzambe. Beleme nzamba azana besoin ba amen na biso. Azana besoin ba amen na biso. Bible zolo bananga boye. Nyonso ekoleka. Nyonso ekoleka. Nyonso ekoleka. Mais liloba na nzambe. Liloba na nzambe. Liloba na nzambe. Ekotika la koleka. Soki mokete. Amen eba na nzambe. Beleme mitu ke koleka. Ba près to zomone koleka. Bilamba ya kitoko ekoleka. Beleme quelque chose tondi sa male na yo na mapapa kitoko. Beleme il y aura un jour oye koleka. Mais lo koleka kate. Ezali lo bana nzambe beleme. Yangwana bana na nzambe. Esengeli na bango. Bazala toujours enseigné. Bana na nzambe faut bazala enseigné. Nazaka na 35 minutes ba pesingai. Beleme tozemba nzembo oyo. Inge izolanga o isufu mwa moyo uva na mpeve yaku yalwa kwa kwange inge izolanga. Glória a Deus. Kwange yesidivuvu isufu mwa moyo uva na mpeve yaku yalwa kwa kwange. Belemetika prega na maboko na nzambe. Deixa a pregação na maboko na nzambe. Bibelo biboye. Tango ko yape yango seko. A hora virá e também já chegou. Esengeli ngai moko na lesa liloba na bana na ngai. Beleme motakote ya yo lelo azate. Ezali moko le créateur de toutes choses motakote ya yo na dimanche lelo. Nana kali simple instrument ya pamba beleme. Beleme singa ikaka pona interpréter na nzambe. Nzambe ate ya yo. Bakane to yena ngo vasilu. Nzambe tisango na bilei ya molimo otobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Ele bondele na kombo na Jesus Cristo. Diga que Deus prepara meu coração. Diga que Deus, eis-me aqui simplesmente quero ouvir a sua palavra. Pela palavra é onde a mudança do ser humano. Nas suas angústias, ele não enviou o pão, mas enviou a palavra e a palavra libertou. E necessito dessa palavra. Eu já ouvi palavra do meu tio, já ouvi palavra da minha mãe, não transformou nada na minha vida. Por isso, neste momento, eu quero ouvir o Criador do céu e a terra. Fala por mim, ensina-me na manhã de hoje. Quero uma transformação radical, quero uma mudança radical, quero uma mudança automática, em nome de Jesus Cristo. Père Céleste, le créateur de toutes choses. Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Papa kumba mape chanzola manayo. Seja louvado o seu nome, Pai. Natango oyo pesibiso favorablement. Neste momento favorável que nos concedeu. Zambe ya mawanzambe ya bolingo. Deus da misericórdia, Deus de amor. Nazali nani na telema liboso. Quem sou eu para ficar à frente deste povo para pregar? Beleme naza pauvre. Eu sou pobre. Na liloba na nzambe. Na palavra de Deus. Naza mutute na mokili. Não sou ninguém nesse mundo. Naza motote na mokili. Não sou ninguém embaixo do sol. Sengi na yo papa. Mas eu clamo a ti, meu Pai. Neste momento entregue nas suas mãos. Aquele que vai ouvir Deus, converte seu coração. Faça boas coisas no mundo. Em nome de 3 pessoas.
Pai, Mwana, Filho pe mosungi molimo e a mosantu. ajuda do Espírito Tobeti Santo. maboko biso E nyonso. aplaudimos Tolobi fortemente. merci, com nossas Seigneur palmas. Jésus-Christ. Obrigado, Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tovandi na kombo na Yesu. Sentamos em nome de Jesus Cristo. Bien-aimé nazane sengo mingi ya komona ona dimanche na lelo. Amado, estou bastante alegre olhando você na manhã de hoje. Tozana teme moko eza teme spécial. Temos aqui um tema muito especial. Tozana teme oyo bengami na teme spécial. Temos um tema que chamamos especial. Otuna nga kombo nango nini? Pergunta qual é esse tema, pastor? Kombo na yango nini? Qual é esse tema, meu pastor? Kombo nango nini? Dê-nos o nome desse tema, pastor. Ebengami na kombo. Esse é denominado L'enfant rebelde. o filho rebelde. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Bien-aimé na mokili. Bem amado, no mundo Il y a beaucoup de rebelles dans ce monde que nous vivons ici. há muitos rebeldes que estão nesse mundo onde vivemos. Mateya oyo tango ye nazalaki na wenze. Essa pregação quando chegou estava na praça. Natingi manateya Mateo etemaka dimanche mususu wana. Eu queria pregar aquela outra pregação no domingo passado. Saint-Esprit elobi na nga wana te. O Santo disse não, essa aqui não. Teya sur la rébellion. Prega acerca da rebelião. Teya sur la rébellion. Fala acerca da rebelião. Teya sur la rébellion. Fala da rebelião. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Tokena développement sur la rébellion. Agora vamos no desenvolvimento acerca da rebelião. Selon développement, Segundo a definição, mon oyo l'enfant rebelle, a palavra filho rebelde, rebelle, rebelde, vient du mot de rébellion. é da origem da palavra rebelião. Rebelle, Rebelde na kombo, vem no nome sur la rébellion. a segundo rebelião. Amen bana nzambe. Amém. Lokole na synonyme ya rébellion. Como é da sinônimo palavra rebelião, Rebelle. pegamos rebelde. Amen bana nzambe. Amém. E rebelle ezali nini? Rebelde é o quê? Rebelle azali nani? Quem é essa pessoa rebelde? Rebelde Azali moto oyo. é aquela pessoa, Oyo a revendikaka. aquele que se levanta ou faz vingança. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Est-ce que tokobeta maboko na kombo na Yesu? Podemos aplaudir a Jesus Cristo. Rebelle Rebelde vient du mot rébellion. vem da palavra rebelião. Rebelle. Rebelde Eye na mo ya rébellion. é da origem Bato rebelião. nyonso oyo basalaka ba rébellion. Todas as pessoas que fazem, tornam opositores, Bangola nde babengami na kombo ya rebelle. é que são chamados rebeldes. Bango nde bazwaka titre oyo sur rebelle. É que pegam o título da E rebelião. makambo oyo basalaka Coisas que ele nde pratica ebengami na kombo ya é rébellion. que chamamos rebelião. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Beleme yoka na ntina. Escuta a importância. Memi mwana oyo boti. Mesmo o filho que você nasceu Akoki pe kokoma rebelle. também pode tornar rebelde. Meme mwasi oyo bali. Mesmo a esposa que você Oyo casou, bimisi na mbongo. que você gastou muito dinheiro, Bimisi mbongo na yo. tiraste todo o dinheiro, Beleme akoki pe kokoma moko ya ba rebelle. dia pode transformar rebelde. Beleme mwemi ndeko na yo. Mesmo teu irmão Akoki pe kokoma na ye rebelle. também pode se transformar rebelde. Soki aza na molimo ya nzambe te. Se não tiver Espírito de Deus, Beleme akoki pe kokoma rebelle. pode transformar Akoki pe rebelde. revendiquer contre yo. Pode se vingar Quel contra que soit ti. yo mutu oboti ye. Mesmo que você ali nasceu, So yo mutu obali ye. mesmo que você casou com ele, Yo mutu ozali tata na mesmo ye. que você é pai So yo mutu biológico, ozali mama na ou ye. mesmo que é mãe Akoki dele, pe ko revendiquer contre ele yo. pode reivindicar contra Mwana ti. nyonso oyo arevendikaka. Todo filho que se Ye revendica wana nde azali é rebelle. chamado rebelde. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Amen bana na nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Bien-aimé, Bem amado, rébellion a rebelião eza na 2 points. tem 2 pontos. Toza na 2 points Temos 2 pontos. oyo esalaka ke O que faz com que mutu as pessoas akoma rebelle. tornem rebeldes. Bien-aimé, Bem amado, il y a beaucoup de rebelles dans ce monde. há muitos rebeldes nesse mundo. Na mokili oyo eza na ba rebelle par-ci par-là. Nesse mundo tem lá muita gente que são rebeldes. Ebele. Muito. Bien-aimé, yoka na yebisa yo. Escuta aqui, bem amado. Bible ezoloba na A ngai. Bíblia relata assim: Eke bozwa mokolo na sabata. pega dia do sábado Bobulisa yango. e purifica Mpona esse dia kokumisa nzambe. para adorar a Deus. Bien-aimé, tika na
nayebisa yo La lelo. deixa te dizer hoje. Okokela ba wenze. C'est ir no mercado. Okokuta ba enfant rebelle. Vai encontrar filho rebelde. Bazana wenzi bazali koteya na koteka na Estão a bango. vender hoje é dia santo. Apeta banzamba lobi. Embora que Deus disse, Misa mokolo ya yenga. purifica domingo. Misa mokolo yango ezala bule. Purifica dia, seja Bele biso kende purificado. na kikolo. Vamos no Kikolo. Omona ba mama musu bavandi A kuna. mama estava a vender. Kyo tuniye. Ele perguntar, Naza mwana na nzambe. você é filho de Deus? Naza mwana na nzambe Mas você oui. filho assim. Oza rebelle. Mas você é rebelde. O cadê a pemba? Bana na nzambe. Amém. Amene libota na nzambe. Amém. Mokolo ya yenga. Domingo, Nzamba lobi. Deus disse, Eza pona ko adore ye. é para adorar somente a Deus. Ozo revendiquer, ko revendiquer contre Dieu. Vai reivindicar contra dia Sans santo. savoir yo yeba. Sem saber você. Kolo nzamba lobi moto ateka te. Dia que Deus Ele preparou melhor para que nos pregar, koteka. Ele vai vender. Oza enfant. Você é um filho, Rebelde. uma filha rebelde. Kende na shkwanza. Vai na Ele escola. moko mona ba enfant. Vai encontrar Rebelle. filho rebelde. Bazo revendiquer Que estava contre la parole de Dieu. reivindicar contra a palavra de Deus. Amen bana nzambe. Amém. Est-ce que toko beta ma Será que podemos aplaudir para o Cristo Jesus? Bien-aimé, Bem amado, je ne suis pas venu ici eu não vim aqui pour blaguer. para brincar. Non. Não. Je suis venu ici Eu vim aqui pour prêcher la parole para de Dieu. pregar a boa nova. Bible zolo balangai. A Bíblia me relata assim. Aller partout dans le monde E de todo mundo. et fait tout le monde E faz todo mundo être disciple de para Christ. ser meus discípulos como Ayebi Cristo. eke na nzela molio mo santo. Ou seja, no caminho do Espírito Santo. Na nzela ya ya kamera o ezali boso. Na frente desse câmera. Elo na ngolu o biso tozui. Nessa graça que Na recebemos. nzambe. A palavra de Deus Que ne ko toucher. vai tocar Aye o bazali. aqueles que Na estão continent d'Amérique. na América. Aloba o tozo te lelo. Estão a pregar hoje. Que ne ko toucher. Vai Aye sair bazali. o que estão Continent d'Europe. na Europa, na Maloba diáspora. na nzambe. A palavra que estamos a Que ne pregar ko toucher. vai tocar Aye bazali na continent o que d'Asie. estão na Et monde entier. Bakoyoka maloba oyo. Vamos falar isso. Rébellion. Que a rebelião Eza kaka na ndako te. não isso é Eza kaka casa. na église te. Nesse momento é Mais igreja. le monde entier. Le monde Oyo bato inteiro. baza ko revendiquer. Então a Contre reivindicar bakambi na bango. contra seus dirigentes. Amen bana nzambe. Louvado seja o nome do Senhor. Des choses oyo yaka na rébellion. Duas coisas que vêm dentro da rebelião. Des choses Duas coisas oyo ememaka rébellion. que provocam rebelião. Bien aimé même na ndako. Mesmo em casa, Yo na madame bovandi. tu com a tua esposa sentaram. Rebelião. A rebelião. Même na église. Mesmo na igreja, Ezo mema rébellion. traga sempre Même na rebelião. gouvernement. Mesmo no membro do Ezo governo, mema rébellion. há muita Au rebelião. monde entier. No mundo Ezo inteiro, mema rébellion. há rebelião. Pourquoi rébellion? Mas por que rebelião? Mais on a des choses. Há duas coisas. La première chose. A primeira coisa, Rébellion ezobanda. a rebelião está a começar Soki boyokani ya malamu ezate. se não há boa convivência. Amen bana nzambe. Amém. Est-ce que moto moko azoyokanga Alguém malamu? está me ouvindo bem na manhã de hoje? Eloko ya liboso. Primeira coisa, Monde entier. presta atenção. Oui, memaka O rébellion. que chama a rebelião? Ali mali ya koyokana. A falta de comunhão numa casa, num lugar. Amen bana nzambe. Amém. Bele metika na yebisa yo. Deixa eu te dizer, Mimi na bakonza mboka. mesmo nos dirigentes, Za na besoin ya rébellion te. não precisamos de rebelião. Rébellion. Porque rebeldes Yaka kobebisa. só destrói, Rébellion. Rebellion. Yaka koboma. só mata. Rébellion. A rebelião Yaka na makambo ebele ya mabe. só traz coisas ruins, mas a paz Yaka na makambo ya malamu. que traz boas coisas. Amen bana nzambe. Amém, povo de Deus. Amen libota na nzambe. Povo de Deus, amém. Mboka na biso Angola. Nosso país de Angola, Souffrir na temps ya guerre. sofremos na guerra. Nous avons besoin de la paix. Precisamos de paz. Mais le gouvernement. Mesmo no Nous governante, avons besoin de la nós paix. precisamos de paz. Besoin de rebelle ils sont Não queremos rebelia nem um pouco. Amen bana nzambe. Amém, povo de Amen Deus. libota na nzambe. Amém, povo de On a Deus. besoin de paz. Precisamos de paz. Luc chapitre 10 verset 10. Lucas capítulo 10, versículo 10. Amen bana nzambe. Amém. Des choses. Duas coisas. Ozo ya na rébellion. O que está trazendo rebelião? Point A. Primeiro Ali ponto mali ya koyokana. é falta de boa convivência. Amen bana nzambe. Amém. Deuxième point. Segundo ponto, Ezali mali ya humiliation. falta da humilhação. Amen bana nzambe. Amém. Dans notre communauté, Na nossa cette comunidade, communauté des églises essa de comunidade Saint-Esprit en da Afrique, Igreja Santo Espírito em bele África, metika na yebisa yo, deixa eu te dizer, olingi ba rebelité não queremos rebelde contre papa kilandani. contra papai que landani. Amen bana nzambe. Povo de Deus, amém. Olingi ba rebelité. Não queremos On rebelia. a besoin ba rebelité. Não precisamos de rebeldes. Ba rebelle. Rebelde, Ba bomaka. eles matam. Ba rebelle. Rebelde, Ba baby saka. Ba tragam. rebelle. Rebelle. Asala ba besteira. Você faz besteiras.
Amen bana nzambe. Amen. Yo mama ozo yokanga. Mama que está me ouvindo amanhã de hoje. Tozana besoin. Precisamos. Ya boyokani na papa na ndako. Amor dentro de casa. Deuxièmement, Segunda coisa. humiliation. A humilhação. Humiliation. Seja humilde. Humiliation. Humilhação. Bible zolo balanga. Tenta nos dizer. Humiliation. A humildade. Le amerita ka É gloire. que chama glória. Yoza humilié te na. Você não é humilde na tua casa. Ozo mema désordre Está na trazer ndako. desordem na tua Oza casa. humilié te Você pa não é humilde no mobali. teu marido. Mobali soka te ayo te Se be. o marido falar A, Mobali você soka ke na na C. be yo ke na Se C. falar C, você Mobali F. soka ke na C na D Se o marido yo ke falar na D, D. você está no D. Amen bana nzambe. Amen. Eloko zo mema O rébellion. que está trazendo rebelião Manque. é a falta Yokani. de unidade. Manque. Ya Falta humiliation. da humilhação. Même na gouverne. Mesmo no governo. Humiliation. A humildade. Et tozo senga yako. Estamos a precisar. Monde entier. Mundo inteiro. Tous les 5 continents. Em os 5 continentes do mundo. Nous avons Queremos, besoin de la paix. queremos a paz e a humildade. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Amen bana na nzambe. Amém. Bien me kimia. A paz, Eyaka na santé kitoko. ele traz uma boa saúde. Atozolia bien. Mesmo não está comendo bem. Ozomela bien. Mesmo está bebendo Bien bem. me sokoza na pété. Se não tiver a paz, Sokoza na pété. não tiver a paz, Bien me sokoza na não pété. tiver a paz, E matokolo eko bimayo. as bochechas vai sair. Matokolo eko bimayo. Que vai E sair? batu bakotuna Eles yo. vão te perguntar: Ozolia malamu te. vais comer bem ou não? Il n'y a pas la paix dans la maison. Não há paz na Il n'y tua a pas casa. la paix dans ce monde. Não tem paz nesse país. Même dans l'église de Dieu, Mesmo na igreja de Deus, il y a les enfants rebelles. há muitos filhos de Deus que são Oba rebeldes, revendika contre ba que pasteur na reivindicam bango. contra seus pastores. Bapusanaka. Ele aproxima Pembeni basai na nzambe. à frente do servo de Bele Deus. soki baza na problème. Se tem problema, Oh, wana malade ekangi nzoto. a doença pegou a saúde. Pembeni ya baserviteur de Ao Dieu. olho do servo de Deus, Comment na ye kote kote. vem junto todo dia, Wana za na besoin. porque está precisando Quelque chose. alguma Et coisa pas mosai na no nzambe. homem de Deus. Bele me yokanga malamu. Puta da mãe, Tango koza guérison. ele vai receber a cura. Yoko nego fukama. O que estava chorando Nyonso aqui, bazo banazotosa. tudo que estava ali falando Wana za obedecia, malade. porque está doente, Nzoto ezokoka. porque a saúde não está permitida. Emetanga kozwa kimia. Ele vai receber a Oh, paz, akokoma koleka église vai começar a passar ali, koleka ba serviteur vai de Dieu. passar aí, ele Soki feiticeiro. balobi na ye. Ele falar, Pasteur kilandani ye wana. pastor não está aí de pé, Akotala ye. ele olhar, Akoloba botikanga na vanda. não lá onde ando, deixa eu sentar embora, Sabiki. porque já salvou, Wana já sa salvou, zuipe. já tem a paz dele. Amen bana nzambe. Amém, povo de Deus. Amen libota na nzambe. Amém, povo de Deus. Bibelobi. A Bíblia diz, O peuple périt o meu povo par perderam manque de por connaissance. falta do conhecimento. Bele metozana besoin ya bana na nzambe. Precisamos, filho de Deus, Basala na connaissance tenha divine. conhecimento divino. Connaissance divine. Tenha conhecimento Nous divino. n'avons pas seulement besoin de connaissance physique, Não non. precisamos só conhecimento físico, não. Amen. Nous n'avons pas besoin Não precisamos somente de la connaissance que o conhecimento physique. físico. Não. Não. Nous avons besoin Nós precisamos de la connaissance do conhecimento spirituelle. espiritual. C'est la spiritualité O espiritualidade dirige la é chair. que dirige a carne. Amen. Bana nzambe. Glória a Deus. Pour moi, nazala rebelle. Para o filho ser Para rebelde, molimo ya Satan se cortier. o diabo já entrou. Zali manque ya ba A enseignement. falta do Zali ensinamento. mal enseigné. Está mal Les ensinado. hommes ba rébellion. É que está trazendo rebelião. Yeba mateya nino ko pesa na moi. Saiba o conselho que vai dar no seu filho. Amen. Bana nzambe. Amém, povo de Deus. Est-ce que tu peux mettre ma boca? Será que podemos aplaudir a Jesus Cristo? Humiliation mérite la gloire. A humilhação traz a glória. Bele meke ina ndaku mwana atinda magaye mtaliaka. Veja bem em casa, aquele menino que gosta de ser mandatário é que come muito. Yo tinda magate. Você não gosta de ser Kama mandatário kolia. na hora de comer. Ozana bezo ba peso fufa muni. Quer para dar funge grande. Bele mo ozwate. Não vai conseguir. Okufa nzala. Vai morrer com fome. Amen bana nzambe. Amém. Tokena ba bureau l'état. Vamos no gabinete do Tozana Estado. besoin ya ba rebelle te. Não precisamos rebeldes. Même na gouvernement. Mesmo dentro do Tozana governante. besoin ba rebelle te. Queremos rebeldes. Même monde entier. Mundo inteiro. Tozana besoin ba rebelle Não te. precisamos rebeldes. Enfant rebelle. Filho rebelde. Ayaka ko incomodar. Ele vem incomodar e destruir a casa. C'est l'esprit de satanisme. É o espírito diabólico Wezo kota na mwana. que está entrando na criança. Okomi rebelle. Tornar-se rebelde. Ezali manque. É falta Esprit do ya Espírito nzambe na de kati na. Deus dentro de ti. Tozimokana na nzambe. Vamos pegar agora a Escritura Sagrada. Okana na Psaume. Livro de Salmo. Psaume chapitre 3. Salmo capítulo 3. Verset 1er tina 4. No versículo 1 até 4. Totangi na kombo na Yesu na lumbangu po A tenzate. leitura em nome de Jesus Cristo porque o tempo não permite. Salmos capítulo 3. Começamos no versículo
4, 1 até 4. Palavra do Senhor. Colocamos de pé pela hora da palavra de Deus, por favor. Se coloca de pé, esta palavra precisa e merece a honra e o respeito. Salmos, Batalingala, Pistom, Banzembo. Capítulo 3, chapitre 3, versículo 1 até 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, e a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Amém. 4. E o versículo e último. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o meu seu santo. Note, e no monte santo. Palavra da salvação. Amém. Vamos na língua lingala. Totangi Psaume, chapitre 3, verset 1. Nzembo ya David eyembaki yango tango azalaki kokima mwana na ye Absalom. Amen. Yawe, tala banguna na ngai bazali ebele. Bato ebele bazali kobundisa ngai. Bato ebele bazali koloba pona ngai ete Nzambe akobikisa yete. Nzambe akobikisa yete. Kasi yo Yawe ozali barrage na ngai ya komibatela na ba flèche. Ozali lokumu na ngai olongisaka ngai. Olongisaka ngai. Tovandi na kombo na Yesu. Sentamos em nome de Jesus, podemos aplaudir. Makasi. Chuva de palma para a palavra de Deus. Amen. Bana Nzambe. Amém. Oezali banzembo. Este aqui Salmos. E comama que epai a roi David. Que foi escrito pelo rei Davi. Ele colou em envelope. Em cima do envelope. Bíblia confirma. A Bíblia me confirmou. David. O Davi. Participou ayemba nzembo. A história que ele subiu para cantar esse louvor. Azalaki na passi. Ele tinha um problema. Azalaki na choque. Tinha um choque. Choque a mágoa entrou no seu coração. Azalaki trair. Ele era traído. Ele me pa mutu mususu. Nem outra pessoa. Me epai a mwana na yemoko. O próprio filho Absalom. Amém. Bana Nzambe. Amém. Epai a mwana na ye. O próprio seu filho biológico. Amém. Bana Nzambe. Amém. Bele me mwana ya mama kurutu te. Não é porque filho da tia não. Mwana ya mama leki te. Não é porque é da tia menor não. Mwana ya vizinho te. Muito menos da vizinha não. Amém. Bana Nzambe. Amém. Mwana. Filho. Oyo abotami na mokongo ya David. O que saiu mesmo biologicamente no Davi. Abaniko bundisa tata na ye. Ele começou a combater seu pai. Akomi rebelde. Tornou rebelde. Amém. Bana Nzambe. Amém. Wana yozo banga. Você está a temer. Ozo lenga. Está a chorar. Yozo kanisa. Está a pensar. Rebelião. Rebelião. Vai começar no filho de visão. Ou do teu vizinho. É, mesmo aquele que está em casa. Se está mal ensinado. Ele vai reivindicar contra ti. Você está a olhar. Está a pensar. Rebelião. Vai começar longe. Não. Rebelião. A rebelião começa dentro de casa. Amém. 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 Belle rebelião. A rebelião começa simplesmente em casa. Pegamos a escritura sagrada. Livro de Mateus. Mateus chapitre 6 verset 47 a 48. Mateus capítulo 6 versículo 46 47. Mateus 26 47 a 48. Mateus 26 46 a 47. 47 a 48. Palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 26, 47, 48. Amém. E estando ele ainda a falar, eis que chegou um Judá, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, e porém vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes
e dos anciãos do povo. 48 e último. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, repito, Amen. o que eu beijar, Amen. é esse, prenda-o. Palavra do Senhor. Amen bana nzambe. Amém. Tozwi na lingala. Pegamos a lingala para por causa do tempo. Bala batata nzambe alléluia. Totangi na mokana na Matthieu chapitre 26 et verset 47 à 48. Tangu Yesu azalaki nanu koloba Yudas moko na kati ya bayekoli zomi na mibale. Amen. Akomi ayei na bato ebele bamemi bambeli na banzete na maboko bakonzi ya banganga nzambe pe bambuta muntu ya ekolo bato batindaki bango. Nzoka nde Yudas oyo atekaki Yesu alakisaki bango ndenge bakoyebela ye. Alobaki boye, moto oyo ngai nakoyamba ye wana bokokanga. Ye wana bokoka. Amen bana nzambe. Amém, povo de Deus. Ni mokolo moko te. Nem dia Nga yamba. eu vou abraçar, Nako trahir. que vou atrair Pastor Guilandani. Amen bana nzambe. Amém. Ni mokolo moko te. Nem dia Nga yamba. eu yamba, Nako trahir. vou trair Pasteur Bengwa Luzayadio. Pastor Bengwa Luzayadio. Ni mokolo moko te. Nenhum momento Nga yamba. eu yamba, Nako trahir. posso trair Pasteur Ngoma Diazaba. Pastor Ngoma Zabá. Ni mokolo moko te. Nenhum dia Moi yamba. eu Et je yamba, vais trahir que Pasteur vou trair Mbuku Pastor Belu. Mbuku Bera. Et ni mokolo moko te. Nenhum dia Un jour. dia Nakotika la te. vou Non ficar plus que Nenhum dia trahir trair communauté a comunidade des églises et des du églises Saint-Esprit do Espírito en Santo Afrique. em África. Mene bana nzambe. Amém. Est-ce que beaucoup de personnes amènent Será à que s'il te podemos plaît? dar amém para nos avançar? Au grand jamais. Nenhum dia Nako trahir Pasteur Bengwa vou Luzayadio. trair Pastor Bengwa C'est mon Luzayadio. père spirituel. Meu pai espiritual. Avant ngana le kanache. Ele passar no púlpito. Yesa le kanache. Já passou. Ndiko encadrer Começou a me ngai. enquadrar. Kona kisangai. Me mostrar. Bate ya kaboye. A pregação Au é grand assim. jamais. É dia. Nako trahir. Vou trair. Pasteur Ngoma Diazaba. Pastor Ngoma Grand jamais. Nunca. Wana ngana za pasteur te. Assim não Et sou bango pastor. bazali déjà ba papa. Porque eles já eram Au grand pais. jamais. Nenhum Je vais dia. trahir. Posso trair. Pasteur Kilandani Pasquale. Pasquale. Wana ngamoke. Que era criança. Kilandani. Papa Kilandani. Azala déjà pasteur. Já era pastor. Grand jamais. Nunca. Nautika la cause à la rebelle. Nunca vou ser rebelde. La communauté des églises du Saint-Esprit en comunidade Afrique. dos igrejas da Nautika la Espírito cause Santo à la de maté. Nunca vai acontecer. Trahir ça c'est Nunca vou yaté. trair. Nako trahir ça c'est Nunca yaté. vou trair. Amen bana nzambe. Amém, povo de Deus. Amen libotala nzambe. Amém, povo de Deus. Bato ba trahiraka. O que trai Ce sont les sorciers. são On feiticeiros. va trahiraka O batu. que trai Ce pessoas sont les diables é um diabo. qui trahirent les gens. Trai a gente. Anayoto zonyesika moko. Vamos comer no mesmo Pourquoi lugar. trahison? Por que traição? Pourquoi trahison? Por que traição? Rébellion. A rebelião Letozoboya. é que estava Au grand rejeitado. jamais. Porque nunca Trahir CCA. vou trair Au CCA. grand jamais. Nunca. Motema nangeza ya CCA. Meu coração é de CCA. Nakokufa na Eu CCA. vou morrer na CCA. Ngunza en avant ngunza. Entre Ngunza. Il y a beaucoup de postés de cette communauté. Há muita gente nessa comunidade. Bazwa ba mission de service baya a Levaram a Angola. missão de serviço para vir aqui em Angola. Commune Angola ba trahir Quando CCA. chegaram em Angola, traíram a Et comunidade. Mas Au eu, grand jamais. nunca, para Il y a mais. beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Muita gente aqui Ils sont são là-bas Deus. en Europe. Estão na Europa. Bakenda ba évangéliste ya CCA. Evangelista de CCA. Tango ba commune na CCA. Quando chegaram lá na Et ba Europa, trahir traíram CCA. CCA. Amen bana nzambe. Amen, povo Ce de sont Deus. les enfants rebelles. São filhos rebeldes. Bazako revendiquer. Estão a reivindicar Contre communautés et des contra a églises du comunidade da Saint-Esprit igreja do Espírito en Santo. Afrique. Na África. Fondé en Fundado 1968 em 1968. par le prophète Yamba O Mayalo. profeta Yamba Au grand Maya. jamais. Nunca. Bien aimé. Bem amado. Wana nyonso azalaka rebelle. Todo filho que é rebelde Azalaka na bénédiction te. não recebe a bênção Nyonso azala béni. para ser abençoado. Azala humilde. Tem que ser humilde. Kitisa. Se humilha. Humilité. Se humilha. Mérite la A gloire. humildade Non, chama a glória. rebelle. Você é La rebelde. bénédiction te de Nunca vai votre ter papa. a bênção que está no teu pai.
Mesmo estás a orar, mesmo estás a jejuar, bénédiction mas a et bênção que sauter vai te pular. pour la rébellion qui fait. Porque a rebelião é que faz fugir a bênção. Amen et bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Amen et bana nzambe. Amen. Est-ce que ça na moto azo yokanga na dimanche na Alguém está lelo? me ouvindo no domingo de hoje? Eza na papa moko azo yokanga s'il Há te um pai que plaît. está me ouvindo aqui, por favor. Eza na mama moko azo A yoka. mamãe está nos ouvir. Belle mais rébellion. A rebelião. So comme ni mwana nga comme rebelle. Você viu que quer tornar C'est rebelde? n'a pas meli molimo o Possesse no nome de Jesus Cristo. Amen et bana nzambe. Amém. Nous avons besoin de la paix. Nós precisamos a paz. Bien-aimé, Bem amado, yo somona já viste li solo uma conversa? ya Eli na Élisée. A Elia e Eliseu. Tika na yebisa yo bien-aimé. Deixa eu te explicar uma coisa, bem amado. Eli, A espiritual de Eliseu. e mutu azalaki na trône, Mas o que estava no trono ezalaki Eli. era Eli. Après la mort de Eli, Depois da morte de Elia, Eliseu, azwaki soutenu ele pagou manto mpona gloire wana ya para que papa na ye. aquele porção de seu pai. Bien-aimé, tikala yebisa yo. Deixa eu te dizer, bem amado. Tango Élisée Quando Eliseu azwi kaka soutenu ya Eli, pegou o manto de seu pai, atina nzoto ele meteu no bele corpo. molimo na nzambe O Espírito oyo Santo esalelaki Eli que trabalhou em Elia etina Élisée foi okanga ntina em bien-aimé. Elia, bem amado. Osala Eli asalaki Aquele que Elia fez. Eliseu asalaki yango fois deux. fez duas vezes. Amene bana nzambe. Elia fez uma vez, Mas ele botou na nzambe. Eliseu fez duas vezes. Mosala Trabalho. oyo Eli O que asalaki Elia fazia, Élisée Eliseu, asalaki yango fois deux. ele fez duas Fois vezes, trois. três vezes, Quatre. quatro Ni vezes. mokolo moko te. Nem um dia Eliseu Élisée atrairaki traiu Eli. a visão do seu Quel pai que soit Elias. ba don spirituel Mesmo os dons espirituais que você tem, oyo oza nango, o que você já tem. tokosala tokomemaki ngunza Vamos levar essa vida de ser profeta. bien-aimé Bem amado, ya kobiekaka kaka te sans papier. não é só porque consagrar a pessoa sem tokokende papel. siko na biki na Agora fe vamos dar lapiseira. nga bateyanga Eu me pregaram. longi Pregador. longoki O alekaka aprendizado longi na ye te não pode passar nga o seu bateyanga yango instrutor. baenseignanga yango Me ensinaram assim. longoki O discípulo akoki koleka longi não na ye pode te. passar o seu ensinador. Mais lelo ebebi Mas hoje está mal. lelo ebebi Hoje está mal. amene bana nzambe Amém. chefe oyo alatisaki yo patente Chefe que te colocou patente no tango ombro. ozwi pouvoir Quando pegou o poder, revendique contre vai ye começar a reivindicar contra ele. amene bana nzambe Amém. nakoteya kaka sese ya te bien-aimé Não vou pregar só mais nakoteya CCA. monde Vou entier pregar o mundo tozali inteiro. besoin barebeli Não queremos soki de rebelde nem um pouco. non Não, não, non não. amene bana nzambe Amém. amene libota na nzambe Amém. mon peuple périt Meu povo perderam par manque de porque connaissance. faltou conhecimento. Premièrement, Primeira il coisa, faut la connaissance biblique. tem que ter conhecimento E bíblico. deuxièmement, Segunda que coisa, soit soumis vamos et pegar que a kopesa toalha yo. e vamos te Soko dar. sana connaissance ya Tens bangunja te. conhecimento dos Bele me profetas. kotela soumis na musika. Você vai ver de On a longe. besoin Nós ya precisamos. bato oyo bakokola na molimo. Aquelas pessoas que vão crescer no espírito. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Bato baza bien éduqué. Aquele que está bem educado. Bana oyo baza bien instruit. Filho que estava a seguir bem o Bango nde caminho. bazo mériter Ele soumis. estava a merecer Apetia a soumis. toalha. A toalha. Ezolasanga bénédiction. Vai mostrar a bênção. Soumis. A Ezolasanga toalha. benção. Vai mostrar a bênção. Soumis. Ezolasanga A niveau toalha está spirituel mostrando très nível élevé. de bênção, bem amado. Amen bana nzambe. Amém, povo de Amen Deus. libota na nzambe. Povo de Deus, amém. Mwana aza mal préparé. Quem está mal preparado? Nde bozopesaki bokonzi. É que estava na liderança. Kozwa bokonzi. Quando vai pegar a Nini chefia, ekosala na o que kibokonzi vai fazer yango? na liderança? Rébellion. Rebelião. Et raison pour laquelle A razão pela qual il y a beaucoup de rebelles ici estamos dans vendo le muito monde. rebelião aqui no mundo. Mal préparés, Mal preparado, mal enseignés, mal ensinado, mal éduqués. mal educado. Amen bana nzambe. Amen, povo de Deus. Yango nde ye na rébellion na É que mokili. trouxe a rebelião no Mwana mundo. faz la préparer. Filho tem que estar Azala preparado. éduqué. Tem que ser educado. Azala bien encadré. Tem que estar bem enquadrado. Mapesa ye o azoluka. Vão lhe dar aquilo que ele precisa. Akobatela yango Ele vai malamu. proteger bem. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém, povo de Deus. Beleme tozimo kanana nzambe pona kosukisa. Vamos terminar nesse capítulo bem amado. Kanana acte. Livro de Atos dos Apóstolos. Acte des apôtres chapitre 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Tu tem qu'à verset 1er tina 3. Só vamos ler no versículo 1 até 3. Enseignement na kati, Há um ensinamento dentro, évangélisation na kati. evangelização dentro. E oyo ezali suite epe fin na yango. Esse também é a conclusão desse tema. Tobeteli nzambe maboko. Aplaudimos fortemente a Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Não disse assim, palavra da salvação. Amen. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículo 1 até 3. E o Saulo, respirando ainda,
ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu uma carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daqueles setas, quer os homens, quer as mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. 3 e último, indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Palavra do Senhor. Amen. Misala ya Bantoma 9 verset 26. Tango Saul akomi na Jerusalem, aluki nzela ya kosangana na bayekoli, kasi bango nyonso bazalaki kobanga po bandimaki te ete ye akomi moyekoli ya Yesu. E moyekoli 9. 9 verset 1 à 3. Saul azalaki kaka kokanela bayekoli ya nkolo. Amen. Pe koluka nzela ya kosilisa bango. Akei epai ya nganga nzambe monene pe asengi ye mikanda oyo akopesa na bandako ya lisanga ya ville ya Damas. Alingaki kokende kotala soki akokuta basi to mibali oyo bazali kolanda nzela ya Yesu po akanga bango pe amema bango na Jerusalem. Alléluia. Alléluia. 3. Verset 3. Awa azalaki kokende na Damas, kaka na tango akomi penepene ya ville na mbala moko eloko lokola kake. Amen. Elongwe na likolo. Ekangi pe ezipi. Yeah. Amen bana nzambe. Tobeti maboko na kombo na Yesu. Aplaudimos fortemente a Deus Cristo. Bien-aimé, livre et Actes des Apôtres. O livro de Atos dos Apóstolos, Chapitre 9, verset capítulo 9 até 3. Et puis si biso lisolo, Deu uma conversa ya un jeune. de um jovem. Abengame ki na kombo ya Saul. Era chamado Saul. Abengame na kombo ya Saul. Era chamado Saul. Mais azalaki missionnaire. Mas era missionário. Mission na ye. A missão dele Ezalaki eke. era por quê? Pona kosilisa ba serviteur É de para Dieu. destruir e matar todos os servos de Deus. Rebelle. Rebelde. Voilà sa mission. Olha a sua missão. Aboma ba serviteur de Dieu. Matar a visão de Cristo. Kombo ya Kristo. O nome do Cristo Ekoki koteya mate. não poderia ser pregado. Ele bana nzambe. Amém. Amene liloba na nzambe. Amém. Kombo ya Kristo. Nome de Cristo. Kombo ya Kristo. Nome de Jesus. Ekoki koteya Não mate. poderia ser anunciado. Mission ya Saul. Missão de Saul. Comme enfant rebelle. Como filho rebelde. Azalaki na besoin. Precisava Asilisa ba serviteur de Dieu. acabar com todos os servos de Deus. Ele azu autorisation. Ele pegou uma carta de Epai ya banganga autorização nzambe. para os sacerdotes. Akende na ville ya Damas. Sair na cidade de Damasco Akende kotala. para ir ver Soki. se na verdade Disciple ya Kristo. os discípulos de Jesus Ebaza kuna. estão aí. Amen bana nzambe. Amém. Bapesi ye autorisation. Lhe deram carta da permissão. Abandi kokende. Começou a caminhar. Abandi kokende. Ele caminhava Na mission na ye. com a missão, Na papier ya mission. com o Ordre de mission. documento que lhe autorizava a matar. Azalaki motomoko. Era uma pessoa. Azalaki na droit. Ele tinha direito Ya koboma. de matar qualquer pessoa. Tá. Estado E salelo te. não vai fazer nada. Azalaki na Ele autorisation. tinha o decreto que lhe davam. Amen bana nzambe. Amém. Amen libota na nzambe. Amém. Elwa wana. Aquela lei, Tu bapesa ki ye. o que lhe deram, Bien aimé. bem amado, Ezalaki ba serviteur de Dieu. eram os servos de Deus. Os sacerdotes. Amen. Amém. Ce sont les serviteurs de Dieu São qui a donné homens ces de Deus ordres que à Saul. autorizaram para matar homens de Deus iguais no Saul. Bana na nzambe. Amém. Amen bana na nzambe. Amém, povo de Deus.
Va serviteur de Dieu. Os servos de Deus. Bien-aimé, va païenté. Não são pagãos. Oh, va sambe la kate. Non. E não vai na igreja, não. Ce sont les serviteurs de Dieu qui a donné l'ordre. São homens de Deus que deram a ordem Pour Boma. para matar Va disciple. os discípulos Il y a Christ. do Cristo Et pas il y a Saoul. no Saul. Bien-aimé. Bem amado, Nanzela ya Damas. no caminho de Damasco, Saoul a quei. Saul foi. A komi Nanzela. Chegou no caminho, Portant ya Damas. no portão da entrada da Ema yo cidade. kelo komoko. Ouviu uma coisa. Beti Saoul. Bateu tipo faísca. Beti Saoul. Bateu Saul tipo faísca. Beti Saoul. Quase Saoul faísca. azalaki na Ele estava em cima do cavalo para andar seu cavalo. Bien-aimé, kake beti ye. Bateu uma trovada. Kwa isi ela mabele. E deu uma queda no chão. Saoul azomona sute. Saul ficou cego. Saoul miso ekufi. Ele ficou cego. Otu abota mavegle O te. que não nasceu cego. Akomi na âge ya Chegou kimukolo. na idade Bien-aimé, máxima. akomi aveugle. Tornou cego. Na ba serviteur de Dieu. Cada homem de Deus. Oh, sala ba serviteur de Dieu mabe. Você que faz mal o homem de Deus. Eza pona yo lelo. Esse aqui é para ti. Kako nyokola ba Para serviteur de de Dieu. castigar homem de Deus. Ah, Amen bana ensemble. amém. Monde entier boyoka. Mundo inteiro ouve. Dino obo sabo sakanela kaba serviteur. Vocês que brincam com os homens de Deus. Bible zolo balanga. A Bíblia está lhe dizendo. Bible za kwa prendre A Bíblia está me ensinar. Ne touchez pas. Não toca. Ne touchez pas. Não toca. Ne touchez Não pas. toca. Ne touchez Não pas. toca. Ne touchez Não pas. toca. Amen ouais. No meu ungido. Ata serviteur de Dieu. Aquele que é ungido. Simba kaliete. Ninguém pode tocar. Amen bana ensemble. Amém, povo de Deus. Mission service asili sabango. Ah, ele fizeram bater dentro do servo. Na porta Damas. Na porta do Damasco. Eloko beti eloko la Ele kake. bateu uma coisa tipo Me trovoada. waneza fimbu ya molimo mosanto. Aquele era chicote de Espírito Santo. Waneza fimbu ya molimo. Aquele é surra espiritual. Beti Saul. Bateu Saul. Saul abaluki. Ele girou. Atani nani? Olhou quem é. Tambu O que nini? está acontecendo? Sali O nini? que eu fiz? Wana voya Christ. A voz do Cristo. Ele me voya Christ. A voz do Cristo. Beta na nzota Saul. Bateu no Saul. 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 Wana nini? Por quê? Nyokola Até nani? quando vai perseguir a mim? Ah. Amene bana nzambe. Amém, povo de Deus. Amene libota na nzambe. Povo de Deus. Oh, Saul miso kufa. Saul cego. Un aveugle. Cego. Okomona ndenge. E você vai ver o caminho para continuar a viagem. Alobi yo nani? Disse você. Belme mongongo elobi. A voz falou Alobi assim. wana ngaki Christ. Eu sou Cristo. Otozo O que nyokola. estás a perseguir. Zomonisanga pasi. Está me castigar. Ba serviteur de Dieu bakoma biloko pamba. Hoje, homem de Deus são coisas Serviteur de Dieu bakoma inúteis. biloko São pamba. brinquedos, homem de Deus. Comme tel pa ba serviteur de Dieu zalaka te. Não há valor no homem de Tozolo Deus. bazopesa message ya nzambe. Portanto, a mensagem de Deus. Mona yelo Você está kopamba. vendo tipo é brincadeira. Beme yoka na ntina. Deixa eu te dizer Maloba ya importante. serviteur de Dieu. Palavra do homem de Eza Deus. maloba ya nzambe. É a palavra de Deus. Eza maloba ya É nzambe. a palavra de La Deus. bouche de Dieu. A boca de Eyona Deus. nde ezali na monoko ya serviteur Está na no ye. seu servo. Amene bana nzambe. Amém. Saul abetami. Saul lhe bateram. Alobi nani? Disse quem é? Abinga Yesu É Masiya. o Jesus Cristo. Ozo Que nyokola. estás a perseguir. Tika konyokola ngai. Deixa-me castigar. Mais Mas napona yo. eu te escolhi Yambo. antes Okota na libumu ya mama na de yo. nascer na barriga da tua Ngai mãe. Yesu Masiya. É o Jesus Cristo. Napona yo. Já te escolhi Un jour. dia Oteya sango para malamu. pregar a boa nova. Twazalaki mobomi. O que era matador. Lelo. Hoje, Un pasteur. pastor, Ministre de ministro Dieu. de Deus. Amene bana nzambe. Amém. Un ministre de Dieu. Ministro. Mais Mas, po bapesa ye titre. para te dar título, Balobi na ye boye. falaram assim: Enseignement koti. vai agora tendo na minha bater ensinamento. Enseignement. Vai para ser ensinado. Bana nzambe fo bazala Porque tem que enseigner. estar ensinado. Como ba rebelle. Estão tornando Baza mal rebelde. enseigner. mal ensinado. Ele metala conseil opesaka na bana. Olha, consegue dar nos Bana filhos. baza como ba rebelle. Estão tornando Po rebelde. bazwa enseignement te. Não tem Soki ensinamento. bazwa enseignement. Dá ensinamento. Mwana ko revendiquer contre yo mama na Para não ye. levantar contra ti, mamã. Amen bana nzambe. Amém. Balobi na Saul. Falaram no Saul, 3 jours. 3 dias. Epai ya Ananias. No Ananias. Po ya teya yo. Para ele te pregar. Sango malamu. Boa nova. Apeso Para te enseigner. dar ensinamento. Mon peuple périt Meu povo está a perder. par manque de Porque falta connaissance. sabedoria. Totelemi bisonyo. Nos colocamos de pé para Mon nos peuple orar. périt Meu povo perderam. par manque de Porque connaissance. falta o conhecimento. Connaissance divine. Conhecimento divino. Bible zolo balanga. A Bíblia está me dizendo. Premièrement, Primeira coisa. cherchez premièrement Procura a primeira le coisa. royaume du ciel. O reino do céu. Oye tikali. O que ficou Et pesa será milabino. dado com favor. Lokola matabisi. Como as quebra. Premièrement, Primeira coisa. Bilo bananzambe. Procura a palavra de Matthieu Deus. chapitre 4 verset 4. Mateus 4, versículo 4. Moto akobika kaka A pona pessoa não sango te. viverá somente por causa de pão, Mela maloba mas nyonso. na toda a palavra que Oyo veio utaka na buku na ya bomoi. boca de Deus ou na Amém, palavra Bana de Nzambe. Deus.
Amém, povo de Deus. Amen. Elibota na nzambe. Amém. Nazozela yo oza kovanda telema. Então esperar você que está sentado se coloca de pé, faz favor. Telema s'il te plaît. Se coloca de pé, vamos orar. A obediência vale mais que sacrifício. Se coloca de pé. Izolanga. Belemeto senga esprit de Dieu. Vamos pedir o Espírito Santo, boi amado. Molimo oye kosakate. Espírito que não mente. Molimo oye kamba kabatu. Espírito que dirige. Ne e diriger bana na yo. Para dirigir teus filhos. E diriger famille na yo. Para dirigir tua família. Molimo na nzambe. Espírito Santo. Mpeve ibokanga abatata. É para aquele espírito dos pais. Mpeve ibokanga abape. É o espírito que chama Abeper. E kota na ndaku na yo. Para que entre na tua casa. Esika kimia zala kite. Onde não havia paz. Dieu me pesa kimia. Chamado para dar paz. E kota na gouvernement na biso. Para nós é nosso governamento. E kota na gouvernement. Mesmo no mesmo de E governo. kota na monde entier. Para entrar no mundo inteiro. Molimo na nzambe. O Espírito E Santo. kota. Oi, isufu mwa moyo umva na mpeve yaku yalwa kwa kwange izolanga isufu mwa moyo umva na mpeve yaku yalwa kwako. Beleme totiki monda tena maboko na nzambe. Deixamos o mundo inteiro na mão de Deus. Onde há rebelião, anda problema, que Deus dá paz na tua casa, na tua família, no teu negócio. Ora para a tua vida, para o país, para toda a família. Oremos em nome de Jesus Cristo. Boa tarde, boa noite. Onde nos encontramos, estamos ligados no nosso canal Mana Ana Internacional TV. Graças a Deus, como de costume, nós sempre trazemos novidade, boas coisas no domingo de hoje. Graças a Deus, estamos aqui. Exatamente, nós já havíamos dito que deveríamos estar aqui na igreja CEA, onde nos encontramos com o profeta Kialandani, Pasquale, Motepela. Nós tivemos uma grande atividade hoje. Em suma, queria te dizer que, graças a Deus, que o culto passou bem. Acompanhamos a pregação, acompanhamos todos os programas. E vocês que estão inscritos neste grande canal, e queremos rapidamente fazer umas perguntas, umas perguntinhas. Falar com o profeta o que aconteceu e por que essas coisas estão acontecendo e qual é a visão que ele tem. Bem amado, queremos acompanhar rapidamente, porque esse programa não permite mais o tempo. Profeta, boa tarde, profeta Kialandani. Papá, estamos aqui à frente desses câmeras, está aqui a tua câmera. Queremos saber, se apresenta ainda quem é o profeta e qual é o trabalho que o profeta faz nessa igreja. Papá Kialandani Pasquale. Motepela. Bani musala nzambe le 6 avril 1980. Ya nakufaki na 6h30 nele comme kana 19 na 18 na 45 minutes. Kana je musala na muki wana moko misaka nzambe kiza kati na vina ngai. Namona ki professeur Mbangu, namona ki pe na ba mindele. Tako nazo kende na kati na mbone tenebe wana na kati ya liwa. Na tumona ba nzela kitoko liboso kuna ba mindele bazaki bele pe nzela ki malamu. Ale mama ki banga binanga te yo tangu ne kokite fo ozonga. Abete kuna poda wuti kuna molile za kuna poda kina moni za na clearage. Na boye ozonga metangu na tali mona na moni mama clearage. Na kupaki liboso kuna molile za ki mama na zonga tada zongi na taba mama boye na muki na mbetu. Ataba café na munoko ti na zolo na muki baki bere bakimaki nde yango banda partir de ce toujours wana zaki musala nzambe ko la pesina ministère bandi kusala musala nzambe na nde ya kimia. Ouvimos em curtas palavras que o profeta, Deus lhe deu uma visão e ele morreu, depois ressuscitou e se encontrou com o profeta Kimbangu. Profeta Kimbangu, que é o líder da igreja kimbanguista, ele é um dos profetas. Profeta, outra pergunta rapidamente, embora que o tempo ainda, o culto continua. Queremos saber, nós ouvimos notícia que o profeta aqui tem muitas atividades que você realiza, curas, doenças.
doenças espirituais, doenças normais, qual é a doença que o profeta tem capacidade, que Deus te ungiu para curar. Explica nessas câmeras, porque muita gente na Europa, França, Alemanha estão a acompanhar e queriam ouvir a sua voz. Kati na Nzambe toka pesa biso puissance. Nguya tozi wana pour osunga ba mabota ne surtout c'est par génération. Donc quand nous sommes salaka, ezaka ya mbasu na salaka, o benga ngotala, ezaka o ya série de fois libumevimbi. Salaka moi si o mabota zalité na sunga mabota mabota mbaza na faiblesse sexuelle. Na tete kango mutata liboma. Na osunga mutu wana otete pe liboma wana pe egosila. Moi, je suis bloqué, bloqué, kangama bena niveau ya patete na azoma tate sur la suba prier na sala musana nzamba usunga pe mutwana pe musala pe akozana malama. Mama na Matuza com papa Isaías Bombongo lá a partir da Europa, ele estava a perguntar: será que tem como a pessoa que está fora da diáspora entrar em contato para você fazer uma recomenda, medicamento, preparar, enviar? Tem como fazer isso? Não é possível não tudo. Endereço, passa o seu endereço rapidamente, papá, como te localizar, número do telefone, a localização da igreja. Número do telefone 134. Passa o número pessoal, papai. Ele vamos depois. Tá aí, tá passando na barra de ecrã. Vamos. 04 83 85. Esse é o número do profeta pessoal. Número das atividades está aí, está passando no ecrã. Controla aí, está aí o número dele do serviço. Só para pedir ajuda e seguir a oração. Só para receber a cura. Só para receber as bênçãos. Profeta, qual é o dia que você recebe pessoa aqui para receber a profecia? Terça-feira temos o dia da profecia. Profecia. Agora o dia das bênçãos. Terça, quarta, sexta-feira temos dia das bênçãos. Muito obrigado pela a nossa audiência, muito obrigado pela nossa recepção. Já falamos no princípio do programa que hoje o programa está muito acumulado. Chegamos aqui das 10 até agora, ainda não mexemos. Graças a Deus, povo de Deus, acabamos de acompanhar o profeta. Se inscreve nesse canal. Temos disponibilidade dos discos, temos tudo. E aproveita a deixar uma publicidade agora rapidamente. Temos promoções. Casa da Leste mas tem promoções. Está a oferecer promoção em todas as atividades, em todos os eventos. Funeral, casamento, serviço de batismo, pregação, independentemente do trabalho que você tem, fotografia de alta qualidade, lonas, imprimimos, entregamos ao domicílio, entregamos na tua casa. Se inscreve nesse canal e aproxima dos serviços. Está aí o número dos nossos contatos também para quem precisa desse trabalho que nós demos. E estamos aqui localizados no bairro Kazenga, exatamente nas mediações. Na igreja Mamana, na igreja CEA, onde viemos CEA, Conjunto da Igreja do Espírito Santo em África, onde viemos fazer trabalho hoje e voltaremos de novo para vos abençoar. Muito obrigado, até já. Nos acompanha pela próxima. Muito obrigado, papá.